Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo da noite. Eu me chamo Wagner, eu participo da Fraternidade Espírita, Lar Espírita Irmão André, aqui em Belo Horizonte, no bairro Concórdia. E hoje, a convite da Fraternidade Mundo Luz, vamos desenvolver o estudo sobre a aliança da ciência e da religião. Então, sejamos todos convidados a esse estudo da noite e, para o início, vamos fazer a nossa prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Então, convido a todos a fechar os olhos por alguns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecermos a oportunidade do dia, do trabalho ou da atividade que nos ocupou no decorrer do dia, do alimento que veio à nossa mesa, do teto que nos agasalha, bem como daqueles que vivem junto de nós. Que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, em busca de seus ensinamentos que nos eleva a Deus, através do amparo e do auxílio dos mentores espirituais da Fraternidade Mundo Luz, que nos ajuda e nos ampara nesta oportunidade. Que possamos, de mente equilibrada, de pensamento tranquilo, deixando encostado por alguns instantes aquilo que nos preocupa, para que possamos ter mente e coração livres para ouvirmos os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece na oportunidade de hoje. Que Deus, abençoando todos indistintamente, possamos nós, de coração e mente aberta, abraçarmos esse benefício. Que assim seja. Bom, então, iniciando o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre a aliança da ciência e da religião. Vamos verificar o que a doutrina nos oferece em termos de informação e esclarecimento sobre isso. O nosso estudo vai ter uma pequena introdução aonde a doutrina nos traz um relato dos Espíritos sobre essa aliança, sobre essa união da ciência e da religião, e daí para frente veremos como podemos compreender essa união. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, no item 8, a doutrina nos traz a seguinte informação. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Ciência, que revela as leis do mundo material, do mundo físico, e a religião, que revela as leis do mundo moral, aonde o espírito se encontra. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, onde ele não pode se contradizer. Então verificamos que tanto a ciência quanto a religião, que são desenvolvidas pelos seres humanos, pelos espíritos encarnados, promana de leis divinas, a ciência falando e revelando
as ocorrências do mundo material e a religião com a tarefa, com a incumbência do esclarecimento do mundo moral. Se fossem essas duas ciências, a ciência e a religião, a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, enquanto a outra com a verdade. Porquanto Deus, não podendo pretender a destruição de sua própria obra, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideia, entre a religião e entre a ciência, provém apenas de uma observação defeituosa do ser humano, em que um estando no campo da medicina e o outro no campo religioso, essas duas ordens, ao invés de utilizar o bom senso e o equilíbrio para análise, cada uma, como diz a doutrina, observa dentro de um formato defeituoso e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Porque aqueles que atuam na medicina querem trazer para si a verdade, e os que atuam dentro da religião também querem para si a verdade. Mas a doutrina nos chamou a atenção logo no início de que a ciência tem a tarefa de revelar o mundo material e a religião a tarefa de revelar o mundo moral, e que todas as duas alavancas são de origem divina. E eles continuam dizendo que são chegados os tempos, é chegado o momento, é chegado a hora em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Pois ele, o próprio Cristo, dizia em João, e está escrito em João, no seu capítulo 14, entre os versículos 16 e 26, que como ele não haveria dito tudo, ele enviaria um Consolador, que ele pediria ao Pai para que fosse enviado em seu nome, e que nos faria lembrar daquilo que ele havia dito, mas também ele diz que haveria de trazer coisas novas para nós. Então, neste momento, os Espíritos, através da doutrina, diz que são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado no passado, através das parábolas que o Cristo tanto nos trouxe, sobre algumas partes desse ensinamento tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser, nos dias de hoje, exclusivamente materialista, a ciência tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são a ciência e a religião, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, na imagem aqui, muitas vezes a ciência quer fazer o papel de Deus e resolver todos os problemas que surgem na face do ser humano, mas não consegue, bem como a religião, exclusivamente se valendo da fé, das orações, tenta também sanar todos os problemas,
ao qual também não consegue, e aonde doutrina diz que, juntando as duas, e elas se apoiando mutuamente, se prestarão a mútuo concurso aonde tanto a ciência quanto a religião passarão a auxiliar o ser humano com mais clareza, objetividade e eficácia. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, vivem discutindo, porque encarando cada uma as coisas do ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam, se afastavam. Faltava entre a religião e a ciência com que encher o vazio que as separava. E aí vem a doutrina dos espíritos, trazida, anunciada a partir de 1857, para que possamos nos instruir e compreender a eficácia da ciência e da religião. Essa doutrina dos espíritos, um traço de união que as aproximassem, que aproximasse a doutrina espírita, que aproximasse a religião da ciência. Esse traço de união está no conhecimento das leis. E aqui vem um chamamento para o espírita que estuda a doutrina dos espíritos, aonde eles, os espíritos, nos alerta que esse traço de união está no conhecimento das leis. O que está escrito na lei e como interpretamos? Palavra de Jesus a um doutor da lei que pergunta a Jesus como ele, doutor da lei, poderia alcançar o reino dos céus, como ele poderia alcançar a vida eterna. E Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? E, conhecendo, como o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Jesus então lhe pergunta, como interpretas? Porque uma coisa é conhecermos, a outra coisa é darmos entendimento ao conhecimento. Então, esse traço de união está no conhecimento das leis, entre o conhecimento da lei religiosa e entre o conhecimento da ciência médica, em que a doutrina dos espíritos, estando no meio, traz esse complemento para nós, dizendo que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis, essa união do universo espiritual com o mundo corpóreo, quanto as que regem os movimentos dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez àqueles que buscam o conhecimento da doutrina e com isso compreendendo o lado religioso e o lado científico. A fé, ou a religião, dirige-se à razão. E esta, a razão, nada encontrando de ilógico, de irracional na fé, vencido então foi o materialismo. Esse é uma pequena introdução que fizemos para a gente trazer agora como é que funciona essa aliança da religião com a ciência. Então eu separei um exemplo para que, passando por ele,
observando a ciência e observando a religião, possamos unir essas duas informações e, inclusive, trazer esse entendimento para o nosso dia a dia e, inclusive, neste exato momento. Não podemos ter informações que levaremos séculos ou milênios para utilizá-la, dado que a ciência nos fornece as informações com muita clareza. E aí cabe a cada um, diante da informação, decidir se vai praticá-la, se vai exercitá-la, ou se simplesmente vai ter essa informação em sua mente sem nenhuma utilidade. É como ter um objeto na cristaleira, na estante, em que, apesar de termos, deixamos ali acumulando poeira sem nenhuma utilidade. Então eu separei um exemplo, utilizando tanto a medicina quanto a religião, em que nós podemos utilizar já no momento atual e que a doutrina nos traz como esclarecimento da união da ciência com a religião. Então nós começamos com a seguinte colocação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e veja, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muito importante, ao lermos os livros da doutrina, o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, passarmos pela introdução, porque há muitas informações ricamente preparadas para que possa nos esclarecer. Então, na introdução, no item 4, no tema Sócrates e Platão, Allan Kardec nos escreve assim: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Então Allan Kardec já deixou para nós anotado com muita clareza que o mau sucesso dos médicos é que se preocupa em cuidar do corpo e não se preocupa em verificar a alma. Ele, Kardec, ainda diz: ora, não se achando o todo, que é o corpo e o espírito, em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. É impossível que alguém sinta bem se não estiver com o corpo e com o seu estado espiritual em ordem. Kardec ainda diz que o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo, pois se os médicos não conseguem ter sucesso porque cuidam somente do corpo, Kardec nos diz que o Espiritismo é a chave que relaciona a alma e o corpo e prova e nos demonstra e nos esclarece que um reage incessantemente sobre o outro, que o corpo atua sobre o espírito e que o espírito também atua sobre o corpo. E veremos um exemplo disso um pouco mais à frente. Abre assim, então, novo caminho para a ciência, que, tendo o conhecimento de que há o espírito e que esse espírito controla e atua na matéria, e sabendo que as condições da matéria também influenciam ao espírito, isso abre um caminho para que a ciência consiga ter sucesso nos tratamentos. Com lhe mostrar
a verdadeira causa de certas afecções, de certas doenças, faculta-lhe a medicina os meios de as combater, os meios de tratar as doenças e ter sucesso sobre elas. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, na condição do corpo físico, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Então, mais sucesso terá a medicina, no momento em que a medicina considerar a doutrina dos espíritos, que é a chave que fornece a relação entre a alma e o corpo. E aí nós vamos a uma informação prática. Nós temos aqui um cérebro, e nós temos aqui um processo de análise do cérebro que é a eletroencefalografia. E esse exame ele pode ser feito tanto em criança quanto em adulto e pode ser feito tanto acordado quanto dormindo. E qual o objetivo desse exame? A medicina, a ciência estuda as ações nossas e os efeitos positivos e negativos através do nosso cérebro. Esse é o lado da ciência que vamos utilizar. E o lado da religião que vamos utilizar para nos auxiliar neste trabalho de comparativo em que uniremos a medicina e a ciência, é essa passagem que Jesus, em Mateus, vira para nós e diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente vê que na frase dele, ele não diz que irá curar, ele diz que aliviará. Vamos ver dentro do Evangelho alguns processos de cura, mas precisamos utilizar a análise, a compreensão de que o fato de ter tirado alguém de um alívio momentâneo, retirado uma determinada dor, Jesus não resolveu a vida das pessoas. Então ele socorre, por exemplo, Lázaro, em que ele diz: Lázaro, venha para junto de nós. Mas depois deste momento, Jesus, segue o seu caminho e deixa Lázaro com as suas tarefas, suas atividades e suas preocupações. E assim com todos os outros que ele socorreu. Então nós temos a passagem do Evangelho: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Como unirmos ciência e religião e daqui tirar um proveito, inclusive para o nosso dia a dia, através do raciocínio e da meditação? Nós vamos verificar que a doutrina espírita é essa chave de união entre a religião e entre a medicina. Então, nos valendo da observação e da análise, vamos pegar essa foto. A medicina ela conhece com muita clareza hoje o nosso cérebro, o funcionamento dele em grande parte, e esse ponto vai ser essencial para o nosso entendimento. Vamos observar o cérebro, e no cérebro a parte que vamos dar atenção neste momento de forma bem simples e didática para o nosso entendimento do exemplo. Nós vamos utilizar essa parte do cérebro, desconsiderando as particularidades pequenas, mas nos valendo dessa região do cérebro, que na medicina tem o nome de neocórtex, porção mais volumosa
e mais recente do cérebro, e é o lado racional. Essa parte, ela no geral não existe nos animais, só nos seres humanos, de forma volumosa como está aqui. E a outra parte que nos interessa é essa parte em vermelho, em que na medicina tem o nome de arquicórtex. É a parte do córtex cerebral mais antiga. E é nessa parte que se encontra o lado emocional do cérebro. E o que é interessante, essa parte ela existe tanto no ser humano quanto nos animais. Então vejamos, nós temos 2 quadros e eu vou apresentar um terceiro. Como estamos online, eu vou perguntar e eu mesmo irei responder. Se estivéssemos ao vivo juntos, esperaria a resposta de cada um. Mas o medo, como a gente verifica, ele acontece no lado emocional. Porque o medo, tanto o animal quanto o ser humano, o tem. Já escrever música, ele só acontece no neocórtex, que é o lado racional. Só o ser humano consegue compor música. Poemas, só o ser humano, e só funciona no lado racional. Raiva, neste caso, ela funciona, a atuação é no lado emocional do cérebro, porque tanto o ser humano quanto o animal sentem raiva. Basta algo que contraria ao ser humano ou ao animal e ele se revolta, ele fica extremamente bravo. Peça de teatro é desenvolvida no cérebro racional e aí vamos verificar que só o ser humano consegue. Dor, nós vamos perceber que ela atua e que ela atinge no lado emocional. Tanto o ser humano quanto o animal sentem dor. Fazer caridade ocorre no lado racional, significa que só o ser humano desenvolve. A tristeza atua no lado emocional. Tanto o animal quanto o ser humano sentem tristeza. Amar a si e amar ao próximo. Ele vai atuar no lado racional e só o ser humano consegue desenvolver o amor ao próximo. Compaixão, perceber a dificuldade alheia, se condoer desta dificuldade e raciocinar para verificar como ajudar o próximo. Acontece o seu desenvolvimento no lado racional. Somente o ser humano tem essa capacidade. A angústia, tanto o animal quanto o ser humano, produzindo o efeito no lado emocional. E o remorso. E aí, o remorso, tanto o ser humano quanto o animal. Já repararam quando o cachorrinho corrói os nossos chinelos? E aí a gente chega, vê e ele fica acuado ali no cantinho, algo do tipo, não fui eu e tal. Então, como um exemplo, funciona no lado emocional. O que nós percebemos com esse comparativo que é científico? Toda vez que um ser humano se comporta como animal, ele utiliza o cérebro mais antigo que existe. E quando o ser humano utiliza o cérebro mais antigo que existe, ele faz com que determinadas atividades deixam de acontecer. E quando o ser humano se comporta como um ser humano, se valendo do lado racional, ele permite com que determinadas atividades no cérebro ocorram. Então, quando o ser humano se comporta como animal,
determinadas atividades no cérebro deixam de funcionar. Quando o ser humano atua, age racionalmente como um ser humano, com sabedoria, ele faz com que determinadas atividades no cérebro passem a funcionar. Como funciona isso e qual o benefício que isso nos traz e que a medicina nos fornece? A medicina nos diz que quando nós atuamos como animal, quando nós agimos com raiva, com revolta, essa área do cérebro é a que mais tem atividade elétrica. E quando essa área do cérebro tem mais atividade elétrica, a área de cima é a que tem menos atividade elétrica. E nesta área do cérebro mais antiga, aonde, quando estamos com raiva, tem mais atividade elétrica, o sistema analgésico central que existe nessa área, ele deixa de funcionar. Ele para, essa fábrica analgésica não funciona enquanto estamos com o estado de animal. Quando estamos revoltados, com dor, com remorso, com tristeza, a fábrica analgésica não funciona. E a doutrina e a ciência nos diz que quando o lado emocional nosso está sem atividade, e esse lado emocional fica sem atividade, é quando nós deixamos de ter medo, é quando deixamos de ter raiva, é quando deixamos de ficarmos tristes, é quando elevamos o nosso pensamento em direção a Deus, quando fazemos uma boa prece, quando fazemos uma boa leitura, quando estamos em atividade de auxílio ao próximo. Esta área central, essa área mais nova, o neocórtex, a área racional do cérebro, será a área que estará em maior atividade elétrica, fazendo com que a área antiga do cérebro, o arquicórtex, o lado emocional, fique sem atividade. Quando o lado arquicórtex, quando o lado emocional fica sem atividade, a medicina diz que esse sistema analgésico central, essa fábrica analgésica central, ela passa a produzir na nossa estrutura orgânica endorfinas, que alivia as nossas dores, dinorfinas, que aliviam as dores, encefalinas, que alivia as dores. E não são essas, mas várias outras substâncias que atuam na nossa estrutura orgânica onde está doendo. Por isso que, às vezes, a medicina, estudando duas individualidades, percebe que uma sente mais dor do que a outra, mesmo o ferimento tendo a mesma extensão. E a medicina consegue perceber que essa diminuição da dor é exatamente porque o indivíduo está utilizando com mais assistência, com maior intensidade, o neocórtex, que é o lado racional e que é o cérebro novo, e que faz com que o indivíduo tenha bons pensamentos, pensamentos elevados, faz prece, auxilia o outro, independente da dificuldade em que ele se encontra. E a medicina sabe que quando o indivíduo está com raiva, com medo, com angústia, com dor, com tristeza, o lado que mais funciona é o arquicórtex, que é a parte mais antiga do cérebro, que é onde está o lado emocional do ser. E quando isso acontece, a central analgésica deixa de funcionar. Sabendo disso,
como a religião nos auxilia? Nos auxilia lembrando das palavras do Cristo, em que nos diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é ir a Jesus? O que é encaminhar para Deus? É lembrarmos das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os perseguidos, porque cada um desses terá uma recompensa. É que quando nós aprendemos e interiorizamos esses ensinamentos, diante da dificuldade, nos mantemos em paz e em equilíbrio. E aí, trazendo a medicina ao nosso entendimento do estudo, vamos perceber que, como a medicina, estudando o cérebro, percebeu que, na medida em que nos comportamos com equilíbrio, com paz e com tranquilidade, essa central analgésica que existe na nossa estrutura íntima passa a funcionar produzindo alívio no corpo. Então, trazendo a religião, trazendo o Cristo para o nosso interior, elevando o nosso pensamento a Deus, estaremos dentro dessa área de processamento no cérebro novo, no cérebro racional, e que essa atividade elétrica atuando com excessiva intensidade no cérebro novo faz com que o cérebro antigo fique sem atividade. E o cérebro antigo ficando sem atividade, essa central analgésica passa a funcionar com intensidade, observando as nossas dificuldades orgânicas e produzindo os elementos que nós precisamos para a melhoria. E aí, seguindo em frente e complementando essas informações, tanto religiosas quanto científicas, vamos observar aqui essa anotação que é uma definição de dor. É uma definição científica, eu busquei na Wikipédia para ficar mais simplificado o exemplo, mas dor, dentro de uma definição simples, significa o seguinte: a dor é um sentimento angustiante, muitas vezes causado por estímulos intensos ou prejudiciais. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, como, por exemplo, recebemos a notícia de que alguém faleceu. E aquele que não tem o esclarecimento da doutrina, ele se angustia, ele se desespera, ele se revolta contra Deus, ele sente medo, ele sente raiva, ele sente pavor. Ao espírita esclarecido, que compreende o processo reencarnatório, que tem consciência do mundo espiritual, ao receber a notícia de um falecimento, ele leva o seu pensamento a Deus, orando a Deus para que acolha aquele irmão espírito que desencarnou, retornando ao mundo espiritual, pois ele, o espírita, sabe que a tarefa de trabalho reencarnatório daquele que partiu está findada, pois Deus é muito claro, não saímos daqui enquanto não chega a hora, porém não sabemos em que momento é essa hora. E aquele que parte, ao espírita que conhece com profundidade a doutrina dos espíritos e que a estuda com atenção, sabe que findou o momento daquele que nós recebemos a notícia do desencarne. Então a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ao dano tecidual
real ou potencial. E aí devemos lembrar o que a medicina nos observa, que quando estamos angustiados, com raiva, com medo, ao invés de produzirmos endorfina, que alivia, muitas vezes produzimos corticoides de grande quantidade que, ao invés de ser benéfico, matam células do nosso corpo, células cardíacas, células pulmonares, e aí nós nos prejudicamos e produzimos doenças em nós mesmos. A dor motiva o indivíduo a se retirar de situações prejudiciais. Como exemplo, se estamos na cozinha fazendo alguma coisa e ao colocar a mão em cima de uma tampa de uma panela muito quente, como faremos para tirar a mão? Tiramos a mão e dizemos: nossa, a tampa está quente, está queimando a minha mão? Ou ao tocar a tampa muito quente, retiramos rapidamente num estado instintivo, aonde ele diz que a dor motiva o indivíduo a se retirar de situações prejudiciais. A dor nos obriga a proteger uma parte do corpo que está danificada enquanto se cura. Queimei a mão, então eu protejo a mão e vou fazer as outras coisas com a mão protegida. E também a dor nos faz evitar experiências semelhantes no futuro. Então, no futuro, ao voltar à cozinha, lembrando da dor que senti quando pus a mão em cima da tampa e queimei, darei mais atenção e terei mais cuidado com essa atividade, pois não quero repetir a experiência passada que me prejudicou. Então, vamos verificar que a medicina, conhecendo-nos fisicamente, nos traz elementos que, unidos através da doutrina dos espíritos com a religião, nos permite nos manter salvos e curados. E aí a doutrina espírita nos diz assim: então a doutrina nos diz que o ser humano tem o seu corpo físico, que é composto de um corpo material e que o conduz é o espírito. E a doutrina diz que o espírito, se nós quisermos adotar essa definição, é uma chama, um clarão ou uma centelha. E vamos verificar que esse clarão, que essa centelha, interligada ao corpo espiritual, atua sobre ele, que por sua vez o corpo espiritual atua sobre o corpo físico. E aí nós vamos trazer então Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que nos diz assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar, Emmanuel está assinando, ele está dizendo, está afirmando que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, sem a interferência do pensamento, é positivamente diminuto. E para quem viu o estudo de causa e efeito, nós inclusive vimos esse quadro no último estudo, em que eu trouxe um exemplo de como assim uma enfermidade essencialmente orgânica sem interferência do pensamento. É quando o tempo está muito quente e eu estou andando na rua debaixo de um sol.
e de repente preciso de fazer algo em um recinto fechado como um banco. Ao adentrar, o ar-condicionado do banco está ligado e muito frio. Então, ao tomar um choque térmico, o organismo ele pode sentir e vir a surgir uma gripe por causa dessa variação de temperatura. Não foi o meu pensamento que produziu um mal-estar, mas uma mudança de temperatura brusca em que, por falta de vigilância minha, eu acabei me resfriando. Então Emmanuel disse que esse tipo de enfermidade em que acontece, em que o organismo sofre sem a interferência do pensamento, é diminuto, quase não acontece. E ele continua dizendo que a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. E alguém pensa, tá, mas eu me contaminei por AIDS. Então nós precisamos analisar onde estávamos, o que estávamos fazendo, por que estivemos dentro de um ambiente em que era propício aquilo e eu fui contaminado. Então a doutrina procura nos pedir que analisemos a nossa consciência para enxergar em nós os problemas que surgem em nós. Então Emmanuel diz que pode afiançar que a maioria das moléstias procedem da alma. E ele continua nesse trecho dizendo que experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outros nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas, todas as doenças se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Palavras de Emmanuel. E André Luiz nos auxilia também com uma outra informação do livro Evolução em Dois Mundos, em que ele diz que toda queda moral nos seres responsáveis, nós, os espíritos, opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispirítico, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal. E eu trouxe um exemplo físico para a gente analisar dessa frase do André Luiz. E ele diz que essa lesão no hemisfério psicossomático ou perispirítico reflete a desarmonia no veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência. Mais ou menos durável essa situação no império orgânico, no corpo físico, requisitando socorro externo da medicina do corpo ou da medicina da alma, na execução do alívio ou da cura. E aí, o que nós temos? No livro Consolador, do Emmanuel, ele diz o seguinte: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. As chagas da alma se manifesta, aparece, é visualizada, é enxergada no envoltório humano, no corpo humano. O Emmanuel diz que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. E ele está falando dessa centelha divina, desse clarão, dessa chama que a doutrina espírita nos esclarece.
A patogenia, o modo de pesquisa, o pesquisar, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, se fizermos uma pesquisa, vamos encontrar inferioridades no aparelho psíquico, num comportamento negativo e mau do espírito. E aí devemos lembrar que o que é o comportamento mau? É tudo aquilo que nós compreendemos, consideramos e que a medicina diz que são vícios. É tudo aquilo que é vício pelo pensamento, como o desejar as coisas do outro, né? Os 10 mandamentos, né? Não cobiçareis, não matareis, não levantarei falsos testemunhos e assim sucessivamente. Não cometereis adultério. Tudo isso são comportamentos negativos, somado ao medo, à raiva, à tristeza, à angústia, à dor, a qual vimos um pouco atrás, em que a medicina mostra que quando temos esses sentimentos, o cérebro novo não funciona, o cérebro antigo funciona e a central analgésica não pode trabalhar porque o cérebro antigo está em atividade, produzindo, em vez de medicamento que aliviasse o corpo, produz substâncias que perturbam o corpo físico. Então a doutrina diz que um espírito, quando ele chega num planeta, no processos de reencarnação e aprimoramento, ele passa a absorver desse planeta o fluido cósmico universal. E esse espírito, então, constitui o seu corpo espiritual com esse fluido cósmico universal. E aí, esse fluido, ele é temperado pela natureza mental do espírito. Se o espírito é um espírito que tem raiva, que tem medo, que tem ódio, que deseja vingança, que é avarento, egoísta, então ele tempera esse fluido cósmico universal, que é incolor, não tem cheiro, não tem sabor, é completamente livre de qualquer elemento, e aí esse espírito passa a temperar o fluido que ele absorve com o seu sentimento. É como nós, quando vamos para a cozinha preparar o nosso alimento, nós nos valemos de um tempero. Aquele que busca com sabedoria utilizar o tempero faz com que a comida se torne agradável e saborosa. Mas aquele que se descuida, ele acaba preparando um alimento extremamente ruim de ser absorvido. E vamos observar que o espírito vicioso, raivoso, egoísta, orgulhoso, ele absorve esse fluido inaturo, sem cheiro, sem cor, sem sabor, tempera com o seu sentimento e alimenta o seu corpo espiritual. E esse corpo espiritual, então, passa a desenvolver doenças. E quando esse espírito está encarnado, através do corpo espiritual, ele alimenta o corpo físico, que consequentemente acaba também produzindo doenças no corpo físico. Então a doutrina mostra que a doença física, ela tem como origem o corpo espiritual, que tem como origem a natureza mental do espírito. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos anota isto: o espírito sofre pelo mal que fez, tanto na existência atual quanto na existência passada. Na última terça-feira, nós finalizamos o estudo de causa e efeito, onde nós falamos das causas atuais das aflições
e depois falamos das causas anteriores das aflições. E aqui Allan Kardec diz que o espírito sofre pelo mal que fez, seja nessa existência como na anterior. E ele está falando do espírito, essa chama, esse clarão, essa centelha etérea, de maneira que o espírito, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, desse sofrimento, melhor o espírito compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então vamos verificar que as dores e as doenças que nos atingem, como descreve Allan Kardec, têm o objetivo de nos redirecionar para um caminho melhor, pois, estando nós sentindo dor, percebemos a necessidade de mudar de postura, bem como a definição que temos de dor, em que diz que, dentro da medicina, a dor é um sentimento angustiante, muitas vezes causado por estímulos intensos ou prejudiciais, e aonde ele fala que a dor motiva o indivíduo a se retirar de situações prejudiciais, a proteger uma parte do corpo danificada enquanto cura e a evitar experiências semelhantes no futuro. Então, tanto a medicina nos diz que a dor nos movimenta para uma situação melhor, quanto a doutrina espírita nos diz que o espírito sofre pelo mal que fez e de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus convenientes e trata de corrigir-se. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Então, o espírita estudioso e consciente disso, percebendo uma enfermidade em si, ele passará a buscar mudar o seu pensamento e as suas atitudes. E como verificamos aquilo que a medicina nos diz, à medida em que utilizamos o cérebro novo, à medida em que atuamos com o cérebro novo, o cérebro antigo fica inativo e o nosso sistema analgésico central passa a funcionar e o nosso organismo passa a produzir substâncias que aliviam e curam as enfermidades. Então, Allan Kardec escreve que, da mesma forma que um só pensamento mau não escapa à observação de Deus, também, como não há uma ação, uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, quando tem atos meritórios, pois isso constitui tais ações o começo de um progresso. E aí, indo para o nosso final do nosso raciocínio e do nosso estudo, observamos o que o Evangelho nos diz. Ele nos diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. E aquele que tem fé é aquele que está sempre com a mente elevada em direção a Deus, aos bons pensamentos, a atitudes sempre boas. Então, essa fé se demonstra de modo direto e especial pela ação magnética. E aí, quando a gente observa a ação magnética pelo poder da fé,
vamos verificar que o espírito muda a sua postura de agir, melhorando-se o tempero que ele aplica ao fluido cósmico universal que ele absorve, porque o fluido cósmico universal é incolor, não tem cheiro, não tem sabor. Nós é que temperamos com o nosso sentimento. Então, o espírito se melhorou. Ele passa a temperar esse fluido com um tempero mais primoroso, mais elevado. O seu corpo espiritual sara. E aí, no Evangelho, Kardec continua dizendo: por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E aí vamos verificar que a melhora do corpo espiritual, transferindo essa melhora ao corpo físico e, somado à medicina da Terra e somado à ciência da Terra, é necessário a soma dos dois para que o efeito se torne eficaz. E aí vamos terminando com Emmanuel, no livro Consolador, na questão 96, em que Emmanuel nos diz: e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivo. É na alma, é no espírito, é na centelha divina, neste clarão, que reside toda a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivo. Melhorou-se o espírito, elevou-se o pensamento, corrige-se o corpo espiritual. O corpo espiritual passa a transferir substância salutar ao corpo físico, que, somado à medicina, auxilia o encarnado. E Emmanuel nos diz, finalizando assim: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover, não pode resolver as causas transcendentes, as causas espirituais do caráter mórbido, do caráter doentio dos indivíduos. A assistência farmacêutica do mundo não pode fazer, porque ela cuida do corpo físico, mas o fator gerador, que é o espírito, continua em desequilíbrio e o corpo espiritual também. Então a doença continuará se manifestando no corpo físico, porque o medicamento não tem como resolver o lado espiritual. E ele finaliza dizendo que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, que, se modificando, cura-se o corpo espiritual, que passa a receber fluidos benéficos no corpo físico, e aí sim a medicina, atuando, vai auxiliar na melhoria do corpo físico. Então essa mudança de comportamento, de vício, medo, de angústia, para esse novo comportamento de ler um bom livro, ouvir uma boa música, fazer caridade, amar o próximo como a si mesmo, ter compaixão dos outros, elimina-se esse elemento nocivo, que é esse fel que estávamos produzindo, e deixamos de produzir esse fel e passamos a produzir esse tempero salutar, esse tempero saudável que nos beneficia, aonde o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido universal,
agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Somado ao tempero do espírito à ciência médica, o corpo físico se melhora. Então a doutrina nos mostra que a união da ciência, o conhecimento da ciência, sabendo o que a ciência nos fala sobre o corpo físico, somado aos ensinamentos do Evangelho, vinde a mim, vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E assim vamos perceber que a aliança da ciência e da medicina e da religião nos permite ter uma vida sempre saudável, sempre tranquila, sempre benéfica. Eu agradeço a todos a companhia, nosso estudo chegou ao fim. Eu espero que tenha ficado compreensível as informações que foram selecionadas tanto da medicina quanto da doutrina espírita, somando aos ensinamentos do Cristo, de modo que saibamos utilizar esse conhecimento a partir de agora, no nosso dia a dia, buscando elevar o nosso pensamento, fazendo com que o cérebro novo é o que fique em evidência, fazendo com que o cérebro novo seja utilizado com frequência no nosso dia a dia, de modo que mantenhamos o cérebro antigo, o cérebro arcaico, o cérebro emocional sem atividade, permitindo dessa forma a nossa central analgésica estando sempre em funcionamento e sempre produzindo medicamento para a necessidade do nosso corpo físico. E compreendendo que esse cérebro novo ele é sempre utilizado quando escrevemos uma boa música, quando fazemos um bom poema, como assistimos algo que nos eleve. Aqui falamos em peça de teatro, mas podemos transformar essa peça de teatro como neste estudo que estamos agora. Estamos assistindo a algo que nos traz entendimento e esclarecimento para a nossa utilização. Isso significa que nesse momento o nosso cérebro está em alta atividade na parte racional, na parte nova. E é por isso que essa parte antiga, ficando sem atividade, permite aos bons espíritos, aos mentores da casa, da fraternidade Mundo Luz, nos favorecer no passe, logo agora após o estudo, porque mente racional elevada, mente antiga sem atividade, sistema analgésico em pleno funcionamento e os passes amigos dos bons espíritos, trazendo para nós esses fluidos benéficos que nos auxilia, que nos ilumina e nos ampara, mostrando o próprio Emmanuel que nos diz que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Que Deus, abençoando todos nós, possamos nos acompanhar hoje e sempre. Vou convidar a todos, então, agora para a nossa prece de agradecimento pelo encontro, agradecido pela companhia de cada um de vocês que estivera aqui no dia de hoje. Que possamos elevar o pensamento, agradecendo a Deus esta oportunidade do estudo e aos bons espíritos que vêm ao nosso encontro através do passe amigo e da inspiração, mas que também sejamos gratos e que possamos ceder um pouco de nós àqueles que precisam, sejam no nosso conjunto familiar que ainda não compreendem
as lições que hoje nos favorecem, que possamos auxiliar aqueles que se encontram na rua e que não conhecemos, mas que pedem socorro. Que os nossos bons pensamentos, produzindo fluidos com bom tempero, possa ser absorvido pelos bons espíritos e direcionado a estes que precisam mais do que nós. Que Deus, que abençoa a todos sem distinção, possamos nós aproveitarmos essa oportunidade com a mente e o coração abertos. Que possamos retornar às nossas atividades, aproveitando este ensinamento e já colocando em prática no nosso dia a dia. Ciência e religião, acompanhado por essa linha que nos auxilia, que é a doutrina espírita. Obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite, até um próximo encontro. Tchau, pessoal!